Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula do capítulo 7 de Contabilidade Avançada. Esse capítulo trata sobre tributos sobre o lucro. É um tema que parece simples, mas ele tem alguns complicadores, acabam dificultando um pouquinho o entendimento. Mas vamos lá. Primeiro nós precisamos distinguir duas situações, dois termos. O que a gente chama de imposto de renda ou impostos correntes, porque aqui a gente fala muito de imposto de renda, mas entendam também que está envolvida a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, impostos correntes, ou seja, são aqueles normais, são o imposto de renda apurado do ponto de vista fiscal, ou seja, aquele do período, ok? Então, esse é um passivo, vocês já sabem contabilizar, é um passivo circulante, que será pago no mês seguinte, no final do trimestre, enfim, de acordo com a legislação fiscal. O imposto diferido é aquele imposto que você deveria pagar mais ou deveria estar pagando a menos por causa das diferenças de base entre os critérios fiscais e contábeis. Vamos explicar isso melhor. Olha só, se o mundo fosse perfeito, nós deveríamos pagar imposto pelo resultado da contabilidade. Mas nós sabemos que aqui no Brasil, nós temos que pagar imposto por critérios fiscais. Nem sempre são iguais aos contábeis. Então, a norma diz que você deve reconhecer essa diferença como um imposto diferido, ou a seu favor, ou contra você. Quer dizer, se você está pagando menos imposto nesse momento, mas vai chegar uma hora que você vai ter que pagar essa diferença, e só está pagando menos porque o fisco permite, você já tem que reconhecer essa diferença. Se você está pagando mais do que você deveria pagar por regras fiscais, então você tem já que reconhecer esse direito, esse crédito, para que a contabilidade tenha uma justa visualização. Bem, e quando que eu devo apurar imposto de renda diferido? Somente quando houver diferenças tributáveis temporárias entre base fiscal e base contábil. Ok? Por exemplo, se você tomar uma multa de trânsito, é uma despesa da empresa, certo? Essa multa, ela não é permitida para uso fiscal e nunca vai ser. Então não é uma diferença temporária, é uma diferença definitiva. Nesse caso não tem imposto de renda diferido. Agora imagine que você calcula a depreciação a uma taxa de 10% na contabilidade. E o fisco determina que você só pode fazer a 5%. Pronto, você já tem uma diferença. Você vai ter uma despesa muito maior na contabilidade do que para fins fiscais. Isso vai gerar diferença no imposto que você vai pagar. Na contabilidade vai te dar menos imposto para pagar. No fisco vai te dar mais imposto para pagar. Então você está pagando mais imposto do que deveria. Tem que gerar impostos diferidos nesse caso. Toda vez que diferenças tributáveis vão gerar IR diferido passivo e diferenças dedutíveis a seu favor ativo. Prejuízos fiscais. Como fica? E se eu tiver um prejuízo contábil? Bom, prejuízos fiscais gera IR diferido ativo, porém, condicionado que você gere lucro tributável futuro, tá? Então, nesse caso, você poderia reconhecer um IR diferido ativo. Exemplo. Olha só, resultado da equivalência patrimonial. Não é tributável e nem dedutível para fins fiscais e nunca vai ser. Portanto, não gera diferença tributária, é uma diferença permanente, não tem imposto diferido. Despesa com multa que eu já expliquei, idem. Agora vamos ver exemplos de diferenças tributárias temporárias, tributáveis temporárias. Quando o ativo contábil é maior que o ativo fiscal, ou o passivo contábil é menor que o passivo fiscal. Qual é o efeito disso no resultado? É que você tem uma despesa contábil menor ou uma receita contábil maior. Ok? Tratamento. Reconhece um passivo. Então, olha lá. Passivo, quando tem uma despesa contábil menor ou ativo contábil maior do que o fiscal. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil? Imagina que você tem um imobilizado de R$600. Você vai depreciar na contabilidade em 4 anos, mas o fisco só permite em 3. Ou ele aceita em 3. Veja, é claro que você vai usar esse benefício. Poxa, eu posso fazer em 3 porque eu vou pagar menos imposto. É natural.
Então, nesse caso, nós temos um ativo contábil maior que o ativo fiscal ou uma despesa contábil menor, né? Se eu vou depreciar em 4 anos, eu vou ter uma despesa ao longo do tempo. Aqui em 3, uma despesa maior. Vamos ver. Olha só. Supondo que você tenha R$1.000 de receitas outras e despesa de 400, e o imposto de renda seja 15. Lembrando que aqui também vale para contribuição. Só pus aqui imposto de renda para ficar mais fácil. As mesmas regras valem para a contribuição, né? Então, olha só, como é que fica o contábil? No contábil eu tenho mobilizado 600, no fiscal também. Só que eu vou depreciar 150 no contábil, 3 anos. E 200 no fiscal. Desculpa, 3 anos no fiscal, 200, e 4 anos no contábil, 150. Olha o que aconteceu, o ativo contábil ficou maior do que o ativo fiscal. Vamos ver no resultado isso? Olha lá, DRE, contábil, R$1.000 de receita, menos 400 de despesa, menos 150 de depreciação. Meu lucro é 450. No fiscal, 1.000, menos 400, menos 200. Meu lucro é menor, 400. Queria chamar a atenção nesse ponto aqui. Veja, o seu lucro contábil é 450 e o seu lucro fiscal 400. Você vai pagar imposto pelo 400, né, que é o que diz a lei. E você não é bobo, vai aproveitar o benefício de pagar menos imposto. Mas você sabe que você já deve mais imposto, que só por causa de uma diferença de base tributária você está pagando menos do que deveria. Então, nesse caso, você é obrigado a reconhecer o IR diferido. Então, como é que a gente faz? Primeiro, a gente calcula o imposto de renda fiscal. Ó, não é 400? 15%, 60. Vai debitar resultado, está aqui, ó, 60. E vai creditar o quê? Vai creditar o passivo circulante, imposto de renda a pagar. Só que você sabe que você deveria pagar sobre mais. Ó, você pagou sobre 400, que foi o seu lucro, mas você deveria pagar sobre 450, que é o resultado contábil. Qual a diferença? 50. 15% de imposto sobre 50 vai dar 7,5. Então, a norma diz que esse 7,5 que você já deveria estar pagando a mais e por causa de um benefício fiscal não está, você deve reconhecer agora. Então, como é que você faz? Você gera um IR diferido aqui, complementando o imposto anterior. Então, debita o resultado e vai creditar um passivo não circulante chamado IR diferido passivo. O dia que a depreciação acabar aqui em 3 anos, no 4º ano que vier para cá, você não vai mais gerar ela no resultado. Você só vai transferir do passivo não circulante para o circulante e pagar o imposto que já é devido. Ok? Então, veja, o resultado contábil é o correto. Outra coisa, por que eu tenho que ajustar isso? Por que eu tenho que fazer isso aqui? Olha, se eu não fizesse, o meu lucro aqui seria quanto? 450 menos 60, ou seja, 390. E eu poderia distribuir lucro desses 390. O correto é eu ajustar e dizer, olha, meu lucro é só 382,50. Por quê? Porque esses 7,50 eu vou ter que pagar lá na frente, quando acabar a diferença temporal entre a depreciação com base fiscal e a depreciação com base contábil. Outro tipo de diferença, quando eu tenho um ativo contábil maior que o fiscal, mas não por uma despesa menor, mas uma receita maior. Vamos ver. Olha um outro exemplo. A gente vende a longo prazo R$500. Só que o regime de tributação dessa empresa é caixa. Ou seja, eu só pago imposto quando eu receber. Nós sabemos que para a contabilidade isso não existe. Que eu devo pagar imposto por regime de competência. Então vamos lá, vamos ver o que acontece. Vamos supor receitas de curto prazo de R$630 e despesa de longo aqui 500. Nós temos despesas de 400 e o IR 15. Vamos ver os dados? Olha, no meu contas a receber, contábil, eu vou ter 500. Por quê? Porque eu reconheci já a receita e contas a receber 500. Mas no meu fiscal eu não tenho nada, eu só pago quando eu recebo o imposto. Então, é zero. Nesse caso, nós temos um ativo contábil maior que um ativo fiscal proveniente de uma receita maior. Vamos ver a DRE. Olha o que acontece com a DRE. Eu tenho uma receita de 630 dos recebimentos de curto prazo na contabilidade. Na planilha fiscal à parte eu também tenho.
Porém, no contábil, eu já reconheci a receita do longo prazo, que é R$500, e eu não vou reconhecer aqui, porque eu só vou reconhecer quando eu receber. Então, olha o que aconteceu. Tenho despesa de 400 aqui, despesa de 400 aqui, meu lucro 730 contábil, meu lucro fiscal 230. O empresário vai querer pagar imposto com qual base? Claro que no fiscal, ele deve, porque a lei manda, mas é óbvio que ele vai querer pagar sobre 230. 15% de 230, 34,50. Veja que eu reconheci aqui 34,50 debitando o resultado, creditando IR a pagar no passivo circulante. Só que eu sei que meu lucro foi muito maior, foi 500 a mais. Então eu já devo esse imposto. Então eu devo fazer o ajuste. Qual a diferença? Vou pegar os 730 menos 230 do lucro fiscal, 500, 15% em cima, vai dar R$75. Debito completando o imposto na DRE e credito uma conta de passivo não circulante IR diferido passivo. Esse é o procedimento para tratar. Outro exemplo, quando eu tenho um passivo contábil menor que um passivo fiscal, porque a despesa contábil é menor. Vamos a um exemplo? Olha só, custo na emissão de debêntures é dedutível no ato da emissão, mas para a contabilidade ele é amortizado conforme vai passando a dívida. Então, o valor da captação é 1.200, o custo é 200. Supondo receitas tributáveis de 700 e despesas de 340, vamos ver como é que fica? Olha só, o meu passivo contábil é R$1.000, mas o meu passivo fiscal é 1.200, porque eu posso pegar o custo de 200 e já lançar no meu passivo, o que vai ajudar a melhorar o resultado da empresa. Já na contabilidade eu tenho que fazer esses 200 ao longo do tempo no resultado. Vamos ver a DRE? Receita 700, 700. Despesa de emissão, no contábil eu não posso lançar nada porque é ao longo do tempo. No fiscal já posso colocar os 200. Despesa 340, despesa 340. Olha lá, de novo. Meu lucro contábil é maior, meu lucro fiscal é menor. Mesmo procedimento, pessoal, vocês vão calcular com base nesse, reconhecer e depois completar, fazendo a mesma coisa que nós fizemos nos exemplos anteriores. Passivo contábil agora é menor que o fiscal, mas por causa de uma despesa contábil maior. Olha só, imagine que há uma apropriação de 30% de adiantamento de clientes no valor total de 1.000 para a receita, mas a gente ainda não foi tributado por esse serviço. Então, o que acontece? Vamos supor despesa de 400, despesa dedutíveis de 60, a receita de 460, 15%. Adiantamento de cliente, meu passivo contábil é 700, certo? Mas 30% eu já fiz o serviço, eu já pude reconhecer como receita. Então, eu só reconheço 700 de adiantamento. Para o fiscal, R$1.000. Vamos ver o resultado? Olha só, R$700 de receita, mais R$300 de serviços. Para o fisco, eu só tenho 400 de receita e eu tenho zero, não posso ainda reconhecer a receita de serviço. Despesa de 60, minha base, 640, 340, base contábil maior. Mesma coisa que os outros exemplos, vou reconhecer o IR diferido. Bom, nos 4 exemplos, o lucro contábil é sempre maior que o lucro fiscal. Então, nesse caso, a diferença temporária é tributável. Quando o fisco tributar a diferença, você transfere do passivo não circulante para o passivo circulante. Não precisa mais reconhecer no resultado. Agora, vamos ver aqui outros cenários. Ativo contábil menor que fiscal ou passivo maior que o fiscal? Ativo contábil menor que fiscal com uma despesa contábil maior. Vamos ver o mesmo exemplo, só que o lado contrário. Agora vai dar mais imposto no fisco. Olha só. O imobilizado de 600, eu vou depreciar em 4 anos na contabilidade, mas a depreciação fiscal me permite 10. Vamos ver como é que fica? Olha o que vai acontecer. Nesse caso, o ativo fiscal é maior que o contábil. Vamos ver a DRE direto. Eu tenho uma receita de 1.000, aqui também, 400, 400. Mas olha só, a depreciação contábil ela é menor, é 150, é maior, 150.
e a depreciação fiscal é menor, R$ 60 em 10 anos. Olha o que acontece aí. O meu lucro fiscal agora é maior. Bom, então agora eu vou pagar mais imposto, é o contrário do que a gente explicou até agora. Eu vou pagar mais imposto do que eu deveria pagar. Então eu calculo o imposto corrente em cima do fiscal, que é 81, faço o lançamento de 81, normal, e agora muita atenção. Aqui é que tem que tomar uma atenção. Quando eu tenho que pagar mais imposto por questões fiscais, eu tenho que reconhecer um IR diferido ativo. E, portanto, pode soar estranho, mas eu vou calcular a diferença. Qual é o lucro fiscal? 540, menos o lucro contábil, 450, a diferença é 90. Se eu fizer 15% de 90, eu estou pagando 13,50 a mais. Sabe como é que nós vamos fazer esse lançamento? Nós vamos creditar na DRE, creditar 13,50 como se fosse estornar a linha de cima. E vamos debitar o IR ativo diferido no ativo não circulante. Sempre, olha, aqui é ativo. Sempre, perdão, aqui é passivo, aqui é ativo. Sempre os diferidos vão no não circulante. Desse caso, olha só, eu tenho 450 menos 81 mais 13,50. O meu lucro fica certo. Se eu não fizesse isso, eu teria 450 menos 81, eu ia ter aqui basicamente 370 e pouco, bem menos lucro do que eu poderia distribuir, 13,50 a menos, ok? Bom, além disso, nós temos aqui um ativo contábil menor do que um ativo fiscal, é uma outra possibilidade, proveniente de uma receita contábil menor. Vamos ver aqui um exemplo. Receita tributável para fins fiscais no valor de 600, mas foi considerada incobrável, não tem mais como cobrar isso aqui do cliente. Olha só o que acontece. Vamos supor que a gente tem uma receita de 1.500, despesa de 200. No cliente contábil, eu já dei baixa nesses 600 que eu não vou receber. Então, eu passei a ter um ativo contábil de 900. No ativo fiscal, eu não posso dar baixa, porque tem toda a regra do fisco para dar baixa em dívidas incobráveis, né? Não é tão simples assim. Então, nesse caso, eu tenho um ativo contábil menor que o fiscal. Vamos ver a DRE? Olha lá, eu tenho 900 de receita aqui, porque eu já não estou considerando 600, e 1.500 aqui. Despesa 200, meu lucro contábil é 700, ou seja, é menor, e o meu lucro fiscal é maior. Mesma coisa, aqui também é ativo, deixa eu corrigir. Mesma coisa, você vai calcular o imposto sobre isso aqui, 1.300 dá 195, mas você está pagando mais imposto do que deveria. Então, você pega a diferença, que são os R$600 que você está pagando, 15% daria 90, e você estorna, você reconhece um crédito na DRE e um débito no ativo não circulante como IR diferido ativo. Outra situação é um passivo contábil maior que o fiscal, despesa contábil maior. Vamos ver. Olha só, uma provisão para riscos trabalhistas decorrentes de alta probabilidade de perda no processo, R$100. Vamos imaginar que a gente tem 700 de receita, despesa de 90. Então, no passivo contábil, eu já sei que eu vou perder esse processo trabalhista, eu vou ter que pagar, então eu posso reconhecer o passivo R$100. No passivo fiscal não posso, o fisco não admite isso. Portanto, de novo, o passivo contábil é maior que o fiscal. Vamos ver o resultado? 700 de receita, igual nos dois lados. Despesa da provisão para o passivo, 100. No fisco não pode. Despesa normal, 90. Despesa normal, 90. Ó, meu lucro contábil é 510. Meu lucro fiscal, 610. Vou pagar imposto pelo fiscal. Reconheço, debitando DRE 91,50, acreditando passivo circulante 91,50. Mas não é justo, eu estou pagando R$15 a mais do que eu deveria. Então, eu faço a diferença entre o lucro contábil e o lucro fiscal, aplico o percentual de imposto de renda e também da contribuição, que eu não estou usando aqui no exemplo, mas deve ser feito. Então, eu reconheço positivo, acredito o resultado e debito ativo diferido, não circulante, tá?
E dessa forma eu ajusto o valor do lucro na contabilidade porque é correto. Outro exemplo, passivo contábil maior que o passivo fiscal, mas porque a despesa contábil é menor. Então, olha lá, uma venda de serviços inclusos no preço do produto. A nota é 1.000, 12 é serviço de instalação que está embutido. Mas não prestei ainda. Vamos ver. Olha, então, serviços a realizar no meu passivo contábil é 120, eu não fui instalar lá. Para fisco não existe isso, emitiu a nota, tem que pagar imposto. Vamos ver como é que fica aqui. A minha receita ficaria contábil 880, porque é 1.000 da venda com instalação. Como eu não instalei, eu não considerei a receita da instalação, né? Já para o fisco, emitiu a nota, é o 1.000 a receita. 700 despesas, 700, lucro fiscal maior que o lucro contábil. De novo, calculo o imposto sobre esse, pago, e depois eu faço a diferença, o imposto estornando aqui IR diferido ativo. Bem, e o prejuízo fiscal, como nós podemos tratar? Bom, nós estudamos até agora situações que geram IR diferido por conta de diferenças temporárias. Agora vamos ver um exemplo de compensação de prejuízo fiscal. Olha só, imagine que eu tenho um ativo contábil com o IR diferido de 90 lá. É o que vai acontecer no final. Veja, eu tive R$600 de prejuízo fiscal, está aqui. Então, o que eu faço? Olha que interessante, eu posso calcular 15%, dá 90, eu venho aqui, minha receita foi 2.000, despesa 2.600, 600 de prejuízo, mas eu posso compensar imposto desse prejuízo, não posso? Então, eu posso creditar a receita, o resultado, em R$90 e debitar um IR diferido ativo no ativo não circulante. Por quê? Porque eu vou recuperar isso aqui um dia. Então, contabilmente, eu já reconheço esse direito. Só que eu só posso fazer isso se eu tiver perspectiva de lucro futuro, senão o fisco não permite. Está aqui, é isso que nós íamos dizer no próximo slide. Bom, alguns aspectos específicos aqui. O tratamento, existe tratamento específico para goodwill e outros casos. O IR diferido é classificado sempre no ativo e passivo não circulante, então ou é o IR a seu favor ativo ou é contra você passivo, mas sempre no não circulante. Não deve ser ajustado a valor presente, porque nós sabemos que tem norma mandando ajustar ativo e passivo de longo prazo a valor presente. Nesse caso não se faz o ajuste. O IR diferido decorrente de efeitos contabilizados é diretamente no PL, também tem que ser tratado. E a taxa utilizada é a taxa do governo oficial. Lembrando que na aula eu falei aqui muito de IR, mas eu estou me referindo a impostos de maneira geral. Então você pode fazer com imposto de renda, com contribuição social, que são os impostos com base no resultado, ok? Usa as taxas normais, que atualmente é 15,9%. Bem, e assim chegamos ao final de mais esta videoaula do capítulo de tributos sobre o lucro. Até mais!